Olá! Hoje nós estamos conversando sobre a árvore de Natal. Uau! A rainha da polêmica. Devo ou não devo montar a árvore de Natal? Eu me lembro que quando na minha infância minha mãe queria montar. E aí parece que tinha ali uns vestígios assim de doutrinas contrárias ou costumes. E não era uma coisa muito bem-vinda, não. Apropriada montar a árvore de Natal pela igreja. E aí eu lembro que minha mãe alegrava a casa, né? Colocando as suas bolinhas nas plantas. Ela pegava as bolinhas coloridas, que eram bolinhas de vidro, vocês lembram, gente? Super perigosas. E ela colocava nas plantinhas. E era uma coisa muito bonita. E eu lembro da atmosfera. Eu lembro da alegria. Muitas vezes ela colocava um disco, né? E aí tava lá os louvores cantando, adorando o Senhor. E ela decorava a casa e ela preparava. Com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor, ela também comprava o tecido para fazer as nossas roupas. Por quê? Porque na noite de Natal nós sempre íamos à igreja para apresentar uma coreografia ou um jogral. E, gente, quem não sabe quem é jogral sabe que tá perdendo, é muito legal. Só alguns entenderão. Mas nós fazíamos os tais jograis, né? Falávamos as poesias, fazíamos as apresentações de Natal e era tão gostoso, né? Criança sente essa atmosfera melhor do que os adultos. Era muito gostoso. Eu sentia a alegria e a expectativa, né, nos meus pais. Era muito gostoso. Mas o pinheirinho mesmo, a gente só chegou a ter a árvore mesmo de Natal mais pra frente. Mas uma coisa que precisa ficar claro aqui, gente, que a árvore de Natal é um simbolismo. E simbolismo, por simbolismo, é algo aqui que é uma discussão irrelevante. Podemos definir assim, como uma discussão irrelevante. Por quê? Porque nós estamos aqui diante de uma coisa que é uma árvore comum às regiões norte, né, do globo. Então, na Europa, na América, né, Estados Unidos, Canadá no norte, América do Norte, nós vamos ver muito comum nas florestas, é uma planta muito comum, né, bem diferente do Brasil, que nós não vamos ver no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, nós não vamos ver, né, só no sul, e não é tanto assim. Então, é uma coisa que para nós é realmente diferente, mas se considerando, estando na Europa, seria uma árvore super comum que a gente poderia ter, por exemplo, como um fixo a gente tem, né, no Brasil, com muita facilidade, dá em qualquer lugar. Então, é simplesmente uma árvore que foi preparada dentro de um contexto que a gente já tinha uma festa já há anos e anos, né, séculos e séculos, que era uma festa, sim, pagã, que foi convertida, né? Os cristãos usaram essa data que já era adorado o Deus Sol, dia 25 de dezembro, para adorar a Jesus, que era a luz do mundo. Então, é uma festa com luzes, uma noite com muita luz, com velas e luzes. Os cristãos faziam isso a partir do ano 303, né? Depois daquele documento que Constantino vai expor a respeito da liberdade dos cristãos e cessar a perseguição para com os cristãos. Então, era comum que, antecedendo ao Natal, as famílias cristãs e protestantes decorassem as suas casas. E essa questão da árvore, muitas pessoas tentam conectá-la ao paganismo. Por incrível que pareça, não se encontram pesquisas concluentes a respeito disso. E isso é curioso mesmo, porque o paganismo é muito explícito. Essa questão é muito fácil de achar quando você vai pesquisar sobre essas questões no paganismo, porque assim é muito claro. Para a gente ter uma noção, por exemplo, os meses do ano são nomes pagãos, né? Fevereiro, agosto, julho, são nomes de deuses pagãos. E aí eu te pergunto, muda alguma coisa para você saber disso? Não muda nada, né? Amaldiçoou a sua vida saber disso? Você que nasceu no mês de agosto, por exemplo, mudou a sua vida saber disso? Você que nasceu no mês de julho? Não mudou, né? Eu tenho uma irmã linda, maravilhosa, que se chama Daiane. E Daiane é o nome da deusa, né, pagã, lá dentro do contexto lá grego, romano, e é uma deusa terrível, maliciosa, com problemas sérios na área da sexualidade. Gente,
faz alguma diferença para minha irmã? Nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 4, aqui você vai ver bem claramente, mas leia o capítulo todo para você ver. A Bíblia diz claramente que os ídolos não são nada. Não existe outro Deus senão o nosso Deus. E aqui, gente, os irmãos lá em Coríntios, eles viviam uma situação bem complicada. Por quê? Porque os sacrifícios que eram feitos aos deuses, né, pagãos, eram vendidos no açougue. Então, você ia comprar lá uma carne que foi sacrificada a deuses. E aí, Paulo tá falando, gente, é carne. Isso é carne. Por quê? Porque simples. E aí ele fala no 4, porque os deuses não são nada. Não existem outros deuses. Não existe nenhum outro Deus senão o nosso Deus. Aí você pode falar, Cris, mas e Satanás? Eu vou te falar, Satanás, ele é condenado. Ele é um anjo caído, quebrado, condenado. E ele necessita das atribuições humanas para manifestar seu poder. E também ele depende da autorização de Deus. Então, se você falar assim, é como se fosse um cachorro bravo, um cachorrinho lá que, de alguma forma, ele tem uma corrente no pescoço. Ele está limitado, sabe? E Deus, ele é tão maravilhoso em toda a sua glória, que ele não deixou faltar nada na Bíblia. Se você observar o evangelho que nós vivemos hoje, com uma grande demonização das coisas, e tanto o inimigo sendo exaltado nos nossos templos, né? Isso é uma tristeza. Tantas coisas sendo lidas que não estão na Bíblia, mas que, entre aspas, nas entrelinhas, para trazer conceitos sobre Satanás, se a gente fica bobo, fica parecendo que está faltando um livro na Bíblia que está falando do diabo, porque se o diabo é tão importante assim, por que Deus omitiu isso? Né? Cadê? Não está falando. Se você for parar para pensar, não tem informações assim sobre ele, não tem essa bola toda. E aí nós cristãos vivemos com um temor a Satanás e muitos de nós congregam com medo do diabo. Gente, isso é muito sério, porque esse é outro evangelho, não é o evangelho de Jesus. Não tenha medo do inimigo. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Nós entendemos que é o temor ao Senhor, é estar debaixo do Senhor, que nos dará, então, condições de resistir às mentiras de Satanás, às suas provocações. Então, ele vai fugir de nós, porque será inútil as suas obras. Nós temos condições de andar em plenitude com Jesus. E eu quero te convidar a viver isso. Voltemos, então, a falar da nossa árvore de Natal, né? Que é o assunto de hoje aqui, a polêmica. Monto do monto! Pois é, gente, a questão desse simbolismo, quem vai concretizar esse simbolismo é a própria comunidade, né? A vivência dela. Então, a gente vê que a origem já é uma origem que traz muitos conceitos, há muitos relatos, muitos estudos vão trazer, que veio junto com os protestantes, inclusive há vários relatos bem concluentes que Lutero viveu uma experiência, mas não acredito que talvez tenha sido ele a primeira pessoa a trazer o pinheirinho para dentro de casa, para decorar a casa. Não sei também porque eu não posso afirmar que tenha sido de fato ele a primeira pessoa, mas há relatos claros, históricos, que falam a respeito disso, de que no momento, numa noite fria, ele andando pela noite, depois de um momento com neve, ele viu esse pinheirinho, lembrando, uma árvore super comum, né, na região. Então ele vê ele cheio de neve e o céu já estava claro, ele vê uma estrela no céu. Então ele volta para dentro de casa bem inspirado e ele decide trazer um pinheirinho desse para dentro de casa e ele decora com algodão. E também faz o uso de velas, isso próximo à data do dia 25 de dezembro, na comemoração do Natal, que já são séculos e séculos que comemora-se, então, o nascimento de Jesus. Há também dados históricos, né? No caso, uma foto da Rainha Vitória, e ela tá com a família, com presentes próximo à árvore de Natal, e uma árvore de Natal
colocada em cima de uma mesa. Então, tá lá o marido, os filhos, e aí tem essa árvore lá. Existem outras informações de outros lugares. Eu sei que muitos séculos, muitos cristãos fazem isso. Agora a questão é, você deve ou não deve? Simples escolha. Você decide. E você que gosta da árvore de Natal, como você se comportaria se eu dissesse para você que eu não monto a árvore de Natal? Dá uma vontade de vir para mim e falar, não tem problema, tal. Então, gente, na verdade é uma discussão irrelevante. Na verdade, eu monto, tá? Mas eu só dei o exemplo para testar o seu sentimento. Então, a gente deve ter esse amor para com as pessoas, independente do que elas estão fazendo, se faz ou não faz algo que não tem um mandamento bíblico para fazer, entende? Quanto a isso, nós podemos ter opinião diferente e deve ser algo visto com todo carinho. A gente acha uma judiação com as crianças, né? Porque é algo que realmente é tão comum ao ciclo, né? É um senso de pertencimento, é um tempo propício a marcar a época. Então, como eu lembro da minha infância, eu sei que como isso mexe com a gente, isso é uma coisa muito legal. Mas fica a seu critério. É você que decide e você deve tomar essa decisão com graça, com leveza, com sabedoria. Então, é um simbolismo, um dos que fazem parte de uma decoração dessa data que nós não devemos deixar de marcar esse tempo, de marcar a memória, de falar de Jesus, de anunciar aos nossos filhos, anunciar aos parentes. E, gente, a dica de ouro, seja você a primeira pessoa a convidar os parentes para o Natal. Mesmo sua casa for pequena, mas já começa esse ano a programar para o ano que vem, aluga um sítio, faz a vaquinha, faz o que for, mas seja anfitriã, porque se você for anfitriã, você vai ter a chance de dar o tom dessa celebração e de preparar todo mundo para um momento muito especial e poder então ter a liberdade de anunciar Jesus. Que Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria. Daqui a pouco a gente volta, né? Amanhã com mais um áudio e agora um assunto ainda mais polêmico. Até lá, Deus abençoe.